Vamos lá, então. Me ouve bem, professor? Alto e claro. Claro. Leandra, tá por aí? Nos ouve bem também? Leandra. Bom, vamos lá então de qualquer forma, né? Pessoal, sejam todos mas muito bem-vindos à nossa segunda aula, ao nosso segundo encontro. Eu sou o professor Leandro Peternella, estamos aqui no Centro Universitário Instituto Mix, hoje para falar mais um pouquinho sobre empreendedorismo. Só para a gente poder compreender, obrigado, Leandra, só para a gente poder compreender, pegar o fio da meada, sabe aquela coisa, né, do o que eu fiz no verão passado? Na segunda-feira passada, nós começamos a bater um papo, a conversar um pouquinho sobre o empreendedorismo e buscamos o conceito, falamos que ele surge com a modernidade, que ele vem desde lá do século XVI, falamos um pouco sobre o que é, para que serve, sobre como funciona, mas no fundo, mais sobre o que não é o empreendedorismo e as pessoas acham que é, do que efetivamente o que é. E aí, eu e o professor Edson, querido professor Edson, querido, começamos a conversar um pouco sobre isso, né? Bater um papo. E hoje a gente avança nessa discussão, não é verdade, professor Edson? Com toda certeza. Né? E como que nós vamos avançar? A ideia é agora a gente, nesse segundo momento, a gente aprofundar mais as questões teóricas vinculadas ao empreendedorismo, mas a partir das escolas e das práticas. Primeiro, o que é importante? A gente aí, né, a galera quando vai entrar no ensino superior, está na faculdade, seja muito bem-vindo, Kleber. É muito comum a gente ouvir falar assim, as escolas, né? As escolas, pessoal, nesse sentido, não é um espaço físico, né? Não é onde eu vou lá e vou me matricular, vou fazer o curso, nada disso. Quando a gente fala de escola, nós estamos falando da origem de uma teoria, da origem de um pensamento, de uma corrente, de um grupo de pessoas que tendem a compartilhar as mesmas ideias, os mesmos princípios, as mesmas pesquisas dentro de uma determinada área. E aqui no nosso caso, o empreendedorismo, né? Então, quais são as vertentes do empreendedorismo? Como que as pessoas pensam o empreendedorismo? Mas antes de nós começarmos, a pergunta cabal, assim, sabe? Aquela pergunta fatality do videogame. Pessoal, o que é o empreendedorismo mesmo? Na aula passada, alguém, e pode ser sugestões, assim, pode ser pensamentos aleatórios, sabe aquele pensamento, tipo o rolê que a gente não sabe para onde vai? Bora lá, alguém? Tá vendo, professor Edson? Pois é. Alô, quem? Ninguém, ninguém? Acho que a Leandra estava aqui no encontro passado. Mas ela falou assim, não sei, professor. Pois é, isso é bacana, né? Não sei se o Kleber tá com a gente, alguma ideia, alguma especulação. O fato é, pessoal, é que a gente não tem aqui Eu não estava na aula passada. Ah, que pena. Mas ela está gravada e prometemos disponibilizar a gravação para vocês, tá bom? Vamos imaginar o seguinte.
Vamos fazer um exercício aqui. Todo mundo de olho fechado, de mão dada, mentira, o exercício não é esse. Mas a ideia é a gente. Imaginem, todos nós aqui, vamos imaginar uma árvore. Tudo bem? Todo mundo imaginando uma árvore? Bonita, feia, com flor, com folhas, sem folhas. Todos imaginaram uma árvore. Para uma pessoa comum que passa ali na floresta, na rua, e enxerga essa árvore, ela pode olhar e falar assim: olha, isto é uma árvore, apenas. Mas se passa um madeireiro, se passa alguém que trabalha com isso, que vende madeira, fala assim, vai pensar: olha, ali eu tenho um recurso financeiro. Se pensa o ambientalista, se ele passa, ele vai pensar: olha, aqui tem algo a ser protegido. Então observem que mesmo nós falando, mesmo que nós estejamos falando de uma árvore, cada um vai ter uma perspectiva diferente sobre essa árvore, a partir da tua experiência, a partir da tua vida, a partir da tua história, a partir da tua profissão, a partir da tua área. E com os conceitos, com a literatura, com a teoria, isso não é diferente, pessoal. E é claro, quanto mais visão nós tivermos, por exemplo, sobre o empreendedorismo, quanto mais perspectiva, mais clara fica a nossa mente nesse sentido, ok? Então é por isso que nós precisamos compreender as escolas do empreendedorismo. A primeira, antes de tudo e qualquer uma, a gente vai chamar de escola clássica. O que é o clássico? Pessoal, hoje, tecnicamente hoje eu estou muito metafórico assim, então vocês têm que me cortar. Mas o que é importante antes da gente falar da escola clássica? Toda vez que nós falamos de algo clássico, nós estamos remetendo a algo tradicional, a algo de vanguarda e nunca a algo velho ou tecnicamente ultrapassado. As pessoas às vezes tendem a pensar o clássico como algo velho, como algo que não se usa mais. E não é essa a ideia aqui, tá bom? Porque muitas pessoas ainda pensam o empreendedorismo de forma clássica. Bem, o que a escola clássica vai dizer para a gente? Que o empreendedorismo ele tem foco na gestão e na alocação de recursos. Bacana, né? Então, o que é empreender? É gerir, pensar, refletir sobre recursos. Se eu tenho um dinheiro, aonde eu aplico, como eu aplico para que ele me dê um retorno. Isso, numa visão clássica, é empreender. Tudo bem até aí? Entenderam isso? Tá claro esse primeiro ponto da escola clássica? Legal. Perfeito. Mas, com o passar do tempo, a gente começa a perceber, e quando eu digo passar do tempo, eu quero dizer assim, a sociedade evolui, pessoal. Então, aquele pensamento da primeira revolução industrial, onde todo mundo é parte de uma engrenagem, onde nós temos que nos especializar, ele começa a dar sentido, ele começa a perder um pouco o sentido, ou melhor, a ampliar o sentido, a partir do comportamento das pessoas. Então a pergunta é: será que todo mundo que tem dinheiro sabe aplicar, sabe colher recursos, sabe investir, sabe correr risco, é empreendedor? Tem gente que sabe fazer isso, mas não quer. E é aí então que a gente entra na escola comportamental, onde as pessoas vão pensar o empreendedorismo
como um perfil, como características das pessoas. Leandra, tu acha que tu é uma empreendedora? Sim ou não? Kleber, tu acha que tu é um empreendedor? Sim. Kleber também? Não? Boa! Kleber, por que você não é um empreendedor? E Leandra, por que você é empreendedora? A pergunta de vestibular, FUVEST, 100 vagas por um, medicina. Por quê? Professor Edson, tu é um empreendedor? Opa, com certeza. Por quê, professor? Conte O para nós. empreendedorismo faz parte das nossas vidas. Todos nós somos empreendedores, Leandra, Kleber, né? Todos nós somos empreendedores. Aliás, eu adoro muito, né, o estudo das escolas, das tendências empreendedoras. Eu sempre digo aos meus alunos, nós já nascemos empreendedores. O que nós precisamos é fazer esse dom aparecer no cenário. Aquilo que a gente chama de risco, tanto na escola clássica, como na escola comportamental, como na escola contemporânea, na verdade são os nossos medos, né? Quando a gente fala em empreendedorismo, a gente já imagina um grande negócio, né, professor? Ó, a gente vai embarcar nisso aqui e um ano depois, 70% das pessoas fecham seus negócios. Isto não é empreendedorismo, né? Empreendedorismo, na verdade, né, é nós descobrirmos os nossos talentos, principalmente aplicar os nossos talentos em prol não só de negócio, como na própria vida. Quando nós pensamos, né, na nossa trajetória profissional, o que eu quero ser, o que eu quero fazer, né, as circunstâncias em que eu quero trabalhar, as tecnologias que eu quero utilizar, no processo inovador, criativo que eu quero ter, isso é um empreendedorismo natural. Não é? Não precisamos, como nós no encontro passado nós falamos, né, de grandes coisas maquiavélicas, coisas mágicas para ser empreendedor. Mas nós mais precisamos de um empreendedorismo. Uma palavra tão simples, iniciativa. A iniciativa é o princípio primordial da atividade empreendedora. Aí, professor Leandro, as pessoas vão chegar assim, mas, professor Edson, isso incorre em risco. Eu quero sempre ter atividades seguras, eu sou avesso ao risco. E daí? Eu tenho empreendedorismo, atividade empreendedora arriscada e não arriscada, conservadora. Eu posso ter um perfil mais arriscado, mais inovador, mais na fronteira do conhecimento do empreendedorismo, e eu posso também ser um empreendedor conservador. As duas coisas não são excludentes nem contraditórias. É só o que o professor acabou de mostrar, comportamento. Perfeito, professor. Professor, o Kleber disse assim para a gente no chat. Deixa eu voltar porque eu já me esqueci, mas eu acho que ele queria descobrir o lado empreendedor dele. Isso mesmo. Ele falou assim: eu quero descobrir meu lado empreendedor. Existe alguma técnica, alguma receita, alguma mandinga para fazer isso, professor? Olha, professor, mágica, receitas, isso não existe. Mas técnicas existem, sim. Os nossos talentos, eles podem ser aprimorados. Os nossos talentos, eles podem ter um vetor de crescimento expansivo. Então, Kleber,
Quando você diz, eu preciso ter a minha veia empreendedora, você já está dando o primeiro passo. O que você precisa agora é encontrar um foco. Assim como a inovação precisa de um foco, a gestão precisa de um foco, a engenharia precisa de um foco, as ciências sociais aplicadas, o Dr. Leandro é o grande mestre, precisa de um foco. Né? Na vida pessoal nossa, casamento, né? Ser padrinho, né? Todas essas coisas, ser professor precisa de um foco. Então, Kleber, um coach iria dizer para você, olha, Kleber, você precisa de um foco. Aonde é que você quer chegar com o empreendedorismo? Se você responder essa pergunta, você descobriu sua vez. É isso. Né? Eu, se pudesse dar uma dica, vamos chamar dessa forma, ou um conselho, que nem, né, o pessoal aconselha a usar filtro solar, essas coisas todas, eu aconselharia o seguinte, Kleber, qual que é a ideia? Acho que qual que é o primeiro passo? É nós pensarmos o problema fora do problema. Parece complicado, mas não é. E isso é algo que já vem há algum tempo, né? Nós temos aí uma filósofa antiga da escola de Frankfurt chamada Agnes Heller, que ela diz o seguinte: nós temos que suspender o nosso cotidiano. Então, quando você está assim, ai meu Deus, eu preciso arrumar dinheiro. Ai meu Deus, eu preciso. Você está tão envolvido no problema, tão envolvido na questão, que você não consegue enxergar possibilidades. Então, qual que é o lance? Tu, no primeiro momento, se afastar dele, falar assim, peraí, deixe-me bater um papo com o Kleber, deixe-me bater um papo com a Liandra. Eu aqui de fora. Se eu fosse chegar e falar pro Kleber, Kleber, cara, o que tu gosta? Não pode ser mal criado. Daí tu vai falar assim, eu gosto de pescar. Exemplo. Um exemplo qualquer. Vai falar assim, tá, mas e aí? E tu gosta de pescar por quê? Tu pesca por quê? Adivinhei, né? Tá vendo? Todo Kleber gosta de pescar. E aí, tu fala assim, mas por que que você gosta de pescar? E como é que você pesca? Então observe que para pescar, você foi aprendendo técnicas, aprendeu a, sei lá, colocar um anzol, qual é o melhor horário, qual é o melhor lugar, qual que é a melhor forma, e você foi se aprimorando. O empreendedorismo, ele também é assim, que você vai descobrir o lado empreendedor seu. É isso que o professor Edson quer dizer com foco, né? Descobrir qual é o foco. Porque o resto é técnica, o resto é aprendizagem, o resto é conhecimento. Por isso que nós estamos falando das escolas, né? Então tem gente que vai falar assim, não, empreender é ganhar dinheiro, é arrumar formas de ganhar dinheiro, é aplicar recurso para ter o retorno, é assumir risco. Mas tem gente que vai falar assim, não, empreender é um comportamento, é você conseguir enxergar além, é você conseguir enxergar futuro. E tem gente que vai falar assim, meu, empreender, que é o caso da escola inovadora, é você criar soluções. E quando eu falo soluções, não é uma solução para você, é uma solução em larga escala, é solução para massa, é solucionar um problema para a sociedade. Porque você já parou para pensar que se a gente não tiver problemas, não tem por que ter solução? Olha que coisa estranha que eu estou dizendo, mas é verdade. Então veja, por que que existe, sei lá, camiseta? Porque as pessoas precisam vestir. E logo atrás da produção da camiseta existe uma fábrica, existe modelo, existe cor e toda uma cadeia. Então, o grande lance, inclusive é esse o lance da escola inovadora, é nós pensarmos como podemos criar soluções sociais ou para a sociedade
a partir dos problemas evidentes, a partir dos problemas atuais. Desta forma, a gente começa a inovar, a pensar inovação. E é a partir da inovação que as pessoas empreendem, né? Que as pessoas estão dispostas a empreender. É isso que a escola inovadora vai pensar do empreendedorismo. Aí você fala assim, né? Mas professor, e qual a escola está correta? Então, lembra que eu falei no início da aula? Não é uma questão de estar certo ou errado. São perspectivas diferentes. E todas estão, ao seu modo, corretas, tá? E nós temos também aí nesse caminho a escola sistêmica, que é exatamente o que eu estou dizendo para vocês, né? Poxa, qual que é o impacto, né, que eu consigo gerar na sociedade? Qual é o impacto econômico? Qual é o impacto social? Qual é o impacto necessário para determinada situação, para determinada sociedade? Então, isso também é uma forma de enxergar o como eu consigo impactar o outro. E aí, empreender nesse sentido, o empreendedorismo, nada mais é do que você engajar, do que você empreender, né? Apesar de parecer redundante, esforços neste sentido, né? Nesse sentido de gerar impactos sociais. E por último, mas não por isso menos importante, hoje, pessoal, a sustentabilidade, né, o desenvolvimento sustentável, ele é uma prerrogativa de manutenção da ordem econômica, da ordem sistêmica, da ordem mundial. Por mais que às vezes alguns pensamentos possam ir contra, o fato é que em nenhum momento da nossa história humana a sociedade se preocupou tanto com a questão ética, com a questão da responsabilidade com o outro, como atualmente. E isso explica muito, inclusive, sobre esse momento que a gente vive. Então, quando a gente pensa o empreendedorismo de forma sustentável, nesse pensamento está incluso o pensamento de justiça social, o pensamento de preservação ambiental, o pensamento de dignidade humana. E olha, quando eu falo justiça social, dignidade humana, só para ética, só para a gente entender um pouquinho aqui, né? Fazer pergunta, para não ficar muito chato. Imaginem. Kleber, você tem quantos anos? Eliandra, você tem quantos anos? 44. Legal, Kleber. Nós temos praticamente a mesma idade. E a Eliandra, 23. Perfeito. Kleber, imagine, ou Leandra, imagine, né? Já somos todos maioridade. Imaginem que vocês estão começando, estão paquerando e resolvem chamar a outra pessoa, o namorado, o amigo, amiga, enfim, para sair. Aí vocês saem, vão no restaurante, pedem um prato qualquer e comem o prato, a conta chega. Aí eu pergunto para vocês, Kleber e Leandra, quem tem que pagar a conta? Olha que pergunta. Quem tem que pagar a conta? E aí? O homem e a mulher têm que dividir? Como é que vocês pensam isso? A Leandra diz pra gente assim: a conta tem que ser dividida. Concorda, Kleber? Tem que dividir, certo? Meio a meio? Se comemos a metade certinho, meio a meio, né? Se a conta é 100, 50 para um, 50 para o outro. Concordam? Acredito que sim. Sim, né? Perfeito. Aí,
Kleber e Leandra, o que acontece? O Kleber, que vai dividir a conta de R$ 100, ele ganha R$ 10.000 por mês. E a pessoa que ele está dividindo ganha 1.000. Será que é uma divisão justa? Ou a Leandra, que vai dividir a conta 50-50, ela está desempregada. Será que é justo? Então vejam, pessoal, que a ideia de dignidade humana, de justiça social, ela passa primeiramente pela compreensão do outro. E é isso que a gente tem que entender, ou que a gente vai pensar nesse momento, quando a gente fala de sustentabilidade, de ética, de responsabilidade social, de justiça social. Não é mais aquela divisão cartesiana, isso é meu, isso é seu, isso é do rei, isso é da plebe. Não. A ideia é o que é nosso enquanto responsabilidade, o que é nosso enquanto direito. Então, nesse sentido é que nós vamos empreender esforços na escola sustentável, né? A ideia é criar empreendimentos juntos. Quem que está na vanguarda disso? Quem faz muito isso? Startups, as novas startups. Fintechs faz muito isso, né? Elas estão criando empresas, pensando tecnologia, pensando em inovação, mas preocupada com o funcionário. O cara trabalha em casa, ele faz o horário sob demanda, ele, enfim, não mais aquela coisa, bate o cartão, baixa a cabeça, bate o cartão. Bate o cartão, levanta a cabeça. Tipo, né, desenho animado. Tudo bem? Entenderam isso? Dúvidas, ódio, rancor, tristeza? Tu trabalha, Kleber? Tá trabalhando? Sim ou não, sim ou não? Desempregado atualmente? Ok, então assim, aí é que está. Por que eu fiz essa pergunta? Só para a gente poder compreender que a ideia de empreender dentro da escola sustentável, ela vai levar em consideração o que nós queremos dentro da sociedade que nós queremos e não necessariamente a ideia de que você tem que aplicar, alocar recurso para ter retorno. De repente, o empreendimento social ele pode te trazer retornos, financeiramente falando, a partir de dilemas socialmente colocados. Compreendeu? Falo demais, né, professor? Desculpa, viu? Professor, ajuda a gente então. Como é que a gente, né, vai praticar o empreendedorismo? Vamos para a parte prática para parar um pouco de ficar aqui nas metáforas, né? Tá mudo o microfone, professor. Bom, vamos partir do exemplo do Kleber. Você sabe, Kleber, que o melhor momento para a gente praticar atividade empreendedora não é aquele momento em que nós estamos bem empregados, né, e ganhando muito bem. Quando nós estamos numa zona de conforto, é natural do ser humano ele não mudar aquele status quo. Talvez aí resida um dos maiores erros. Eu tenho que estar sempre atento a uma palavra mágica, né? Eu acabei de dizer um pouco antes que não tem mágica, mas palavras mágicas existem, que é a oportunidade. Enxergar a oportunidade. A atividade empreendedora, ela nasce de uma observação do comportamento do mercado.
Então, nós dividimos o mercado em dois cenários. Ilustrando, vamos chamar de oceano vermelho e de oceano azul. No oceano vermelho, existem muitas oportunidades, mas existem muitos concorrentes atuando sobre essas oportunidades. E aí, cada vez que um empreendedor pretende setar uma atividade no oceano vermelho, ele tem que partir da premissa que alguém tem que deixar aquele mercado saturado para dar espaço para um novo. A economia schumpeteriana chama isso de destruição criadora, ou seja, aqueles que não são competentes, não se prevalecem no mercado, abre a oportunidade para alguém competente entrar no mercado. Mas como eu enxergo isso? Não basta só eu enxergar, eu preciso ser criativo. Às vezes as pessoas pensam assim, para empreender eu preciso ter R$1 milhão na mão. Aí eu implemento o meu negócio e tenho capital de giro. Nem sempre é assim. Historicamente, os grandes empreendedores, né, construíram impérios, eles vieram de recursos bem parcos no início da sua trajetória. Mas eles tinham uma coisa que eu chamo de mágica também, visão da oportunidade, visão do atendimento do mercado. Então, aonde ninguém enxergava nada, eles enxergaram uma brecha e exploraram essa brecha. Esse é o oceano vermelho. Eu costumo dizer, aonde existe a maior tempestade, é o lugar que está a grande oportunidade também. E já é um mercado consolidado, é um mercado com venda, já é um mercado onde efetivamente nós podemos atuar. E mais um detalhe, Kleber e Leandro. Nós vamos com atividade empreendedora aonde existe dinheiro. Dinheiro é uma energia. Não adianta nós irmos aonde não tem dinheiro. Onde não tem essa energia, não tem essa predisposição para demandar e para consumir. Esse é um ponto. E o outro é o Oceano Azul. O Oceano Azul é pouquíssimos concorrentes, ou nada, nenhum concorrente. Uma gigantesca oportunidade. Só que aí precisa de um outro grau de empreendedorismo. Precisa, além de ter visão, ter observação, ter a criatividade, precisa ter uma sagacidade de encontrar um caminho que é inexistente. Agora, para esses dois cenários possíveis, para o caminho existente com muitos obstáculos, para o caminho inexistente, né, com uma gigantesca oportunidade, é onde nós entramos com o nosso planejamento. Sem essa palavra, nós não existimos. Tanto eu, como o professor Leandro, nós sabemos que, para aquelas pessoas que não planejam, só existe a rotina, né, professor? A gestão da rotina. Aquilo que em inglês a gente chama de day after day, dia após dia. É um infinito, um quanto infinito de atividades, onde a gente resolve as pequenas minudências. E aí, para essa pessoa ser um empreendedor, eu não diria que era impossível, professor Leandro, porque nós, em gestão, engenharia, é impossível, não existe. Eu tenho até uma palavra que eu uso muito na engenharia, ad astra per aspera, ou seja, até as estrelas superando os desafios. E nós nos desafiamos todos os dias. Mas a rotina, ela então diminui a nossa visão, nossa criatividade, nossa sagacidade, ela diminui tudo isso.
E aí nós vamos usar aquela máxima: time que está ganhando não se mexe. Né? Vai parar de ganhar ali na frente. Então, o planejamento, né, o plano de negócio, o objetivo claro, aquela garra de onde eu quero chegar, seja no Oceano Vermelho, seja no Oceano Azul. Pessoal, vocês me ouvem? Não sei se eu que travei ou o professor Edson que travou. Estão me ouvindo? Acho que o professor Edson, então, que travou. Mas resumindo, pessoal, o que o professor estava dizendo e está trazendo para a gente a ideia dos oceanos. O professor voltou. Tive uma queda aqui. Perfeito, senhor. Aqui Então, está chovendo muito, então está oscilando a energia mesmo. professor, nós ouvimos até o momento que tu falou da sagacidade Ah, sim. dos oceanos. Então, em verdade, quando a rotina, né, quando a gente se enfronha na atividade rotineira, aí nós deixamos o planejamento de lado. Aí nós não vamos olhar para frente, para o futuro, para o horizonte, seja no Oceano Vermelho, seja no Oceano Azul. Aí, não sei se ouviram, aí a gente vai dar diminutências, day after day, do dia após dia. Exatamente. Daí a atividade criativa deixa de existir. Um aluno, sabe daquele aluno esperto, professor Leandro, uma vez falou assim: professor, eu deixei ser empregado numa empresa, hoje eu vendo sanduíche natural na praia e ganho muito bem. Eu falei: não, perfeito. E o que você faz no dia antes, né, do amanhecer na praia? Ah, eu preparo um sanduíche, eu compro isso, eu compro aquilo, é perfeito. E isso é rotina, não é planejamento. Né? Então, mesmo quando a pessoa não quer acreditar que ela faz planejamento, ela faz. Uhum. Porque senão, ela faria sanduíche demais, não venderia no outro dia, não dá para vender, ainda mais, né, um foods de praia. Exatamente. É. Né? Então, é necessário ter essa concepção de visão. Então, Kleber, a via empreendedora está dentro de nós. Ela começa com a nossa visão, ela começa, então, com a nossa criatividade, e aí, mas tem um caminho que não pode deixar de utilizar. Esse caminho é o planejamento. Hoje eu estar pensando no que eu vou fazer amanhã, sem descuidar do que eu estou fazendo hoje. Então, muitos empreendedores enxergam demais o futuro e aí esquece o agora. E outros focam no agora, não olha para o amanhã. A gente tem que ter, né, uma combinação disso para a gente ter uma praticidade na atividade empreendedora. É verdade. Desculpa, professor, falei um pouco demais, mas isso. Imagina. E eu acho que é isso mesmo, né? Que a gente costuma, né? Eu costumo usar algumas, alguns recortes assim do cotidiano, né? Exato. O que acontece, né? Eu concordo plenamente. Eu costumo dizer assim, professor, tem gente que olha demais para cima. Olha demais para cima, tropeça e cai porque não é capaz de enxergar a sua frente. Esse olhar demais para cima é olhar muito longo prazo, é o cara sonhador, sabe? Ah, eu quero, né, uma mansão daqui a 2 anos. E na contrapartida, tem gente que olha muito para baixo. Tem gente que só olha os próprios pés. E aí bate no poste, bate, porque o cara não enxerga oportunidade, ele não enxerga caminho, ele não enxerga o meio, né?
quando na verdade nós temos que olhar é para frente, nem para cima, nem para baixo, é para frente. Essa é a distância atenta, né? É sonhar com os pés no chão e olhar para o chão enxergando o horizonte. E esse é o caminho do empreendedorismo, né? Então, quando eu digo isso, eu também quero só enfatizar que empreender não é inventar a roda, não é inventar o que já foi inventado. Isso é quase que humanamente impossível, mas é arrumar meios de agregar valor ao que nós temos, ao que já existe. Essa é a percepção. Eu quero dizer mais ou menos assim: olha, poxa, pegar um exemplo da praia, né? Pô, todo mundo oferece guarda-sol na praia. Você senta, consome, tá? Mas como você pode oferecer, fazer desse serviço uma experiência diferenciada para o teu cliente? Uma pergunta. Como que eu posso agregar valor? Então, quando eu começo a pensar desta forma, eu estou criando projetos de manutenção, de repente, do meu negócio. Isso é empreender. Então, assim, empreender não é só iniciar. É importante deixar isso claro. Empreender não é só ter ideias brilhantes, colocar no papel e dali a pouco assumir ou não os riscos disso. Mas empreender exige esse movimento de manutenção, porque é a manutenção que dá a permanência, né? É a ideia do oceano, né, que o professor trouxe, quer dizer, como é que eu me mantenho? É a primeira pergunta. Como é que eu me sobressaio? É a segunda pergunta, né? Então, para isso, a gente precisa, claro, planejamento, a gente precisa de gestão, a gente precisa de operação, né? Claro, tudo precisa de operação, mas fundamentalmente nós precisamos pensar em valor agregado. Lembrando que valor não é preço, valor é diferencial. E agregar valor não significa, de novo, inventar a roda. E esse valor agregado parte do princípio das aplicações de soluções, né? Diferentes soluções, às vezes, para velhos problemas, inclusive. Acabamos de falar há 10 minutos atrás, há 5 minutos atrás. Quando chove, a internet fica horrível. A conexão cai. Olha um problema recorrente. Aí eu pergunto assim: como fazer para termos uma aula, para termos um sinal que, independente da mudança de tempo, ele permaneça estável? Então, para a gente aqui, para mim, pelo menos que não sou da área de tecnologia, isso me parece algo extremamente complexo. Mas, de repente, para uma empresa de tecnologia, isso pode ser um diferencial, um valor agregado ao produto que ela vende. Tudo bem até aí? Dúvidas, ódio? Fugi um pouco, eu acho, né? Mas vamos lá. Como a gente pratica o empreendedorismo também, né? A minha mãe já é falecida há muitos anos, mas ela me dizia assim, quando eu era criança, né? Aqueles conselhos. Daí ela falava assim: diga-me com quem tu andas e eu lhe direi quem és. Não importa o que você faz, mas se você está em mal companhia, má pessoa você também é. Eu fico assim, será, né? Hoje. Mas será? Mas não é que a velha tinha razão? Aí ele falou assim, professor, por que que tu tá falando disso? Só para a gente pensar na ideia de avaliação e monitoramento. Como é que eu sei que as pessoas fazem coisas boas ou coisas ruins? Quando eu acompanho a vida delas, né? Então, assim, o Kleber, Leandro, sabe aquela coisa do vizinho que não pode ver você saindo?
que sabe que cor que você sai, com a roupa que você sai, que monitora a tua vida? Pois é, se ele faz isso, automaticamente ele também te avalia. As pessoas falam julga, eu falo avalia. Ele também te avalia, né? Nas empresas, no empreendedorismo, isso não é diferente. Então, como eu sei que a minha ideia está dando certo? Monitorando. E aquilo que não dá certo, como é que eu corrijo? Avaliando. Então, eu tenho que criar instrumentos para isso. E quando eu falo em criar instrumentos, eu não estou falando que a gente tem que ter um sistema gigante, conectado. Não. Eu estou falando isso enquanto princípio, né? Como é que eu avalio as minhas ações? Como é que eu monitoro as minhas ações? Olha que pergunta de vestibular. Como é que eu enxergo a árvore que eu falei lá no início da aula? É uma árvore, é um recurso, é um produto? O que é aquilo, né? E, claro, juntos, eu trouxe isso do movimento feminista, trago na minha vida até hoje. Então, assim, né? Faço até com os punhos. Pessoal, compreendam. Juntos somos mais fortes sempre. Sempre. Então a gente precisa criar redes, a gente precisa criar relações, a gente precisa criar network, a gente não precisa ter medo do outro. Aquele pensamento de, ai, se eu falar da minha ideia de negócio, fulano vai roubar. Que roube? Porque as pessoas criativas são capazes de ter novas ideias todo dia, toda hora. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente compartilha, a gente antecipa possíveis problemas, a gente antecipa possíveis questões, porque as pessoas estão dispostas a opinar nas nossas vidas, nos nossos negócios. Então, criar redes de colaboração é importante. A gente chama isso na verdade, dependendo da área, cada área chama de uma forma. Mas a gente tem um movimento de inovação aberta, de trocas de experiência aberta, de redes abertas, muito, muito, muito grande. Entende? Então, aquela coisa de você chegar para o seu vizinho e falar: e aí, você está fazendo o que da vida? Ah, eu estou trabalhando na empresa X. Tá, e lá na empresa você faz o quê? Essa busca, ela sempre acaba gerando networking, colaboração e, ao mesmo tempo, possibilidade. A oportunidade existe na possibilidade. Ok? Concorda, professor? Sim ou não? O microfone está mudo, professor. Pessoal, vocês entenderam tudo que a gente falou? Sim. Alguma dúvida, algum ódio, algum rancor, alguma tristeza, melancólicos? A gente fica, né, depois de ficar ouvindo as pessoas falando, eu entro no estado, professor, tipo, né? Não estão? Então agora é hora de nós descobrirmos até onde vocês entenderam o que a gente falou ou não. Então a gente vai fazer uma sessãozinha aqui de perguntas e respostas, que é a provinha da nossa aula, faltando aí 7 minutinhos para a finalização delas, ok? Vamos lá então, mitos e verdades, hein? Pergunta número 1, para a gente entender aqui. Opa. Empreender é sempre arriscado. Mito ou verdade? 50% de probabilidade, professor. Metade? Então, se é a metade, não é sempre. E agora eu fiquei Mito ou é verdade, Kleber? Leandra, é um mito ou é verdade? Empreender é sempre arriscado.
Mito ou verdade? Verdade ou mentira? Mito. Mito. Mito, será? Povo atento. É claro, né? É claro, né? E claro que empreender envolve, às vezes, riscos, mas todo risco pode ser minimizado através do bom planejamento, de uma boa execução e de um bom acompanhamento, né? Planejar, desculpa aí, eu acho que eu dei a resposta antes da pergunta. Exatamente, Ficar professor. ansioso, velho, que cabeção. Mas assim, né? Planejamento eficaz minimiza os riscos. É só para trollar eles, professor, quer ver? Mito ou verdade? Planejamento eficaz minimiza os riscos. Muito bom, Verdade, Kleber. Não, estão atentos. Muito bom. verdade, verdade, né? Quanto maior o planejamento, menor o risco corrido. Mas a próxima não dê a dica. Não, Essa. agora eu, né? Agora Agora é o eu, ouro. agora não, agora Vamos. empreendedores são sempre extrovertidos. E aí, Liandra? E aí, Kleber? Eu fico Bom, vendo. Kleber, dessa vez eu vou te perguntar, por que é um mito? Então, Liandra, por que é um mito? Esse é um complemento da A pergunta. pergunta. E aí? Eu fico pensando, professor, para responder essa pergunta, eu fico olho pensando, tipo, no Elon Musk, no Mark O Elon Musk é o melhor Zuckerberg, exemplo disso, né? Ele é absolutamente introvertido. né? Pois é. Então, né, quando a gente pega o exemplo dos bilionários que estão aí no cenário, né, a gente vê que, ao contrário, né? Ao contrário também não. Claro que tem empreendedor extrovertido, mas quase sempre, na maioria das vezes, essa relação não ocorre Não. entre, né, entre, nossa, que palavra difícil que eu ia falar agora e acho que é sem sentido, mas entre o ser e o ser extrovertido. É claro que é um mito, né? E aí, pessoal, a gente, por último, mas nem por isso menos importante, faltando 3 minutinhos para nós finalizarmos, a gente queria aqui, claro, agradecer a presença de vocês, renovar o convite feito na aula passada, já que vocês não estavam presentes, para que vocês conheçam mais a fundo os nossos cursos no Centro Universitário Instituto Mix. Né? Estamos aí com mais de 100 graduações em todas as áreas do conhecimento. Eu sou o coordenador da área de negócios e jurídico. Professor Edson, me fale um pouquinho da sua área. Eu sou o coordenador da área de engenharia e tecnologia. Estarei com vocês nesse processo inovativo, nesse processo criativo, nesse desenvolvimento de novos mercados, novos produtos, novos serviços. Tudo isso estará no foco das nossas ações. E vamos estabelecer uma forte parceria junto desses nossos alunos, né, que é o principal foco do Centro Universitário Instituto Mineiro. Sejam bem-vindos. É isso, pessoal. Então, assim, quer fazer administração, ciências contábeis, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia Mecatrônica, mecatrônica, quer fazer gestão financeira, gestão de recursos humanos, gestão da qualidade, gestão. Enfim, entra no nosso site www.institutomix.com.br/cursos
graduação e veja a gama de cursos que nós temos para vocês. Pensado com muito carinho, pensado com bastante cuidado para ajudá-los aí também a crescer, a pensar, a ter uma dinâmica diferente, né, e promissora aí, esperamos, no mercado de trabalho. Tá bom? Beijo grande para vocês. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, querido professor querido. Obrigado, E professor Leandro. mais esclarecido que uma hora atrás. É isso, Maravilhosamente bom. Kleber. É isso, Kleber. Obrigado pelo carinho, viu? Você sabe que eu, sem querer se estender, mas eu fico sempre muito, muito feliz toda vez que eu vejo ou ouço algo assim. Olha, né? Acordei diferente, ou, né, melhor, ou diferente, não melhor ou pior, mas assim, diferente do que eu estava, assim, caramba, que bacana, né? O progresso, o processo ocorreu. Isso é show de bola. É duro quando as pessoas elas tendem a ter a síndrome da Gabriela. Já ouviram falar na síndrome da Gabriela? Né? Ah, eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Isso é muito complicado, sinal que a vida não acontece, né? Enfim, ó, eu viajando aqui de novo. Beijo grande para vocês. Beijo grande, professor Edson, Boa Liandra, noite. Kleber. Fiquem todos com Deus. Até a próxima segunda-feira. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deixe-me parar a gravação aqui. Interromper isso daí.